Cascata do Rosário também pode ser conhecida nas redes sociais como Cascata Rio 20 ou Cascata Pompeia. Mas independente do nome, vale a pena conhecer ela. Nós tivemos problemas com o GPS, então fique conosco até o final do vídeo para não perder nenhuma dica. Sobre a localização, o GPS do Google Maps não te leva até lá, então na descrição vão estar as coordenadas da latitude e da longitude e eu gravei o Wikiloc do carro, saindo da cascata até a igreja matriz de Pinto Bandeira. Então o link vai estar na descrição, porque você vai sair da estrada principal e entrar numa rua secundária, essa rua é sem saída. Então ali você vai deixar o seu carro estacionado, que é a única infraestrutura que tem. O valor da entrada gratuito para nós, tutores e para os nossos pets. Horário de funcionamento 24 horas por dia, todos os dias da semana, mas eu não recomendo começar a trilha depois das 3 horas da tarde, se for no outono e inverno, porque a mata é fechada quando você vai fazer a descida do topo para a base. E o que mais, Paco? Mais informações e a gente vai estar passando ao longo do vídeo. Bora assistir a Cascata do Rosário. Você caminha por essa estrada de chão, é um trecho de nível leve e sem obstáculos. Seria possível ir de carro até o início da trilha? Sim, mas é uma rua sem saída. Eu fui a pé para o Paco gastar energia. Este é um mirante natural onde você pode apreciar a cascata de outro ângulo. A caminhada é curta, mas cuidado porque não tem nenhum tipo de proteção e você pode cair. Dando continuidade à caminhada para chegar até o início da trilha, o início é onde a rua termina e começa uma trilha estreita que está demarcada, mas não sinalizada. A primeira parada é o topo da Cascata do Rosário. A caminhada é curta, mas de nível moderado. Nesta bifurcação, a direita vai para o topo e a esquerda vai para a base. A gente saiu ali do topo e caminhamos pela trilha, que é estreita. Aqui tem que ter muito cuidado.
De um lado tem um morro e do outro um precipício. Ande com muita calma e preste atenção nas raízes que tem no meio do caminho. Tem essa gruta que você caminha pela frente dela, mas por causa dos pingos de água, o chão está liso para caminhar. Então, tome cuidado. No final dela tem a continuação da trilha que está demarcada. A partir de agora é só descida. É uma descida bem íngreme, com pontos escorregadios, raízes no chão e troncos caídos. Na base tem espaço para descansar, relaxar e apreciar a queda. É possível ficar bem de frente para a cascata, atravessando o rio, mas nós estávamos tão confortáveis ali no lajeado de pedra que não fomos. Aqui estão o traçado e as informações da trilha feitos pelo aplicativo Wikiloc, de acordo com o Guia de Trilhas para Cães, a avaliação Trilha Pet. O nível de dificuldade é moderado, com trechos difíceis para os nossos cachorros quando você vai para a base. E se você quer conhecer a natureza gaúcha, temos a indicação de 2 livros. Como fazer trilha com cachorro, com mais de 50 dicas do antes, durante e depois das trilhas, e o Guia do Estado do Rio Grande do Sul, com todas as cidades e atrações que o cachorro Paco explorou. O link dos 2 livros na descrição. Deixe o seu like se você gostou dessa dica de cascata. Escreva nos comentários, você ficaria no topo ou desceria até a base da cascata como nós fizemos? E se você gosta de acompanhar as aventuras do cachorro Paco e ainda não é inscrito no nosso canal, então se inscreva, ative o sininho das notificações para ser avisado de quando as novas aventuras forem ao ar. O cachorro Paco e eu agradecemos você por ter ficado conosco até o final. Segue a nossa sugestão de vídeo para você assistir agora.